Oi, Nai. Oi, Ana. A conexão tá tranquila, Ana? Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Então a gente aguarda só um pouquinho, né? Espera as outras pessoas Isso, entrarem pra gente começar. isso. Nai, testa a sua voz aí. Fala de novo aí, só pra ver se tua voz tá baixa. Tá. Oi, Ana. A professora Juliana ali, a nossa orientadora, dando um oi pra gente. Oi, professora. Oi. Consegue me escutar? Nai, você tem fone? Tenho. Talvez com fone fique melhor, porque aí você concentra o áudio. Pronto, vou pegar. E agora, melhorou? Melhorou, tá mais limpinho. Pronto. Temos aí 10 pessoas. Dá pra você ver quem tá nos acompanhando? Victor Arthur, Juliana, Iana entrou também. Dário Neb, Larissa Cerqueira. Estou com 2 computadores aqui ligados, um com as nossas questões, outro com os comentários do grupo. Mas acho que dá pra acompanhar. Juliana disse que agora tá tranquilo o áudio. Lari, Tiago, o Larissa, curso de boa tarde, inglês. Lari. Qualquer coisa, Nai, dá pra gente divulgar a live, porque por mais que ela não fique salva, ela fica disponível por 24 horas. Então dá pra Sim, gente enviar o link depois para as pessoas. Talvez por questão do horário, né? Nem todo mundo tem disponibilidade nesse horário. Então, por isso. 24 horas ela fica disponível aqui no perfil do GETS e no meu perfil. Acho que a gente já pode começar, né, Nana, com Aham. como a gente tinha planejado. Eu me apresento o grupo de estudos. Aí, em seguida, tu se apresenta e a gente começa o bate-papo. Então, só lembrando que aqui Combinado. também, para o bate-papo, a gente estruturou algumas questões que nortearão a nossa conversa, né, intercalando com as perguntas que as pessoas vão enviar para a gente. Meu nome é Nayane, eu sou graduanda do 8º semestre em Letras Língua Inglesa da Universidade do Estado da Bahia, Campus 4, Jacobina. Atuo como integrante do grupo de pesquisa Diversidade, Informação, Educação Básica e Discursos, de FEBA, e como integrante do grupo de pesquisa, do grupo de estudos em Educação Inclusiva e Especial, GEDS. Atuo também como mediadora educacional de pessoas com TEA e como pesquisadora PROAF, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Universidade do Estado da Bahia, desenvolvendo a pesquisa com foco na inclusão educacional de pessoas com TEA, especificamente comunicação alternativa e ampliada como estratégia de aprendizagem e no desenvolvimento de oficinas formativas no Piemonte da Diamantina. Esta pesquisa é orientada pela professora doutora e líder do grupo de estudos GEDS, Juliana Salvadori. Então, o GEDS, né, o que é o GEDS, como atua, qual o principal objetivo? Então, o GEDS é um braço do grupo de pesquisa de FEBA e atua como núcleo de discussão em educação inclusiva e especial em diálogo com a graduação na UNEB Campus 4,
é um espaço de escuta e de acolhimento de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, e o objetivo principal é o de acompanhar as políticas públicas que são implementadas quanto à inclusão de alunos com deficiência e transtornos de neurodesenvolvimento, avaliar o modelo de inclusão adotado por essas políticas a partir do impacto que essa tem gerado nas práticas educativas na rede regular, e com base nesse acompanhamento e nessa avaliação, propor ações que fortaleçam, que explorem, que ampliem propostas e modelos de inclusão. Então, hoje, antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer ao grupo pelo movimento colaborativo. Já havíamos organizado as propostas para 2020, ações formativas, cursos de formação online, no formato presencial, e diante dessa situação, a necessidade do distanciamento social, tivemos que nos reinventar e adaptar as nossas propostas para o formato online. Cabe salientar que as ações que serão desenvolvidas aqui no GEDS, como essa live, as próximas lives e encontros formativos que serão realizados a partir da próxima semana, são ações e desdobramentos das pesquisas desenvolvidas no GEDS, com a colaboração de outros grupos de pesquisa e outros pesquisadores que estarão dialogando com a gente como convidados. Então, eu agradeço ao grupo de pesquisa, agradeço a você por ter aceitado o nosso convite, e eu espero que esse espaço seja de diálogos construtivos, de aprendizagens e formação de nós e do outro. Então, agora eu peço que tu te apresentes para começarmos o nosso bate-papo sobre brincar, comunicar e fortalecer vínculos, distanciamento social e TEA. Combinado. Então, meu nome é Alciana Roque, eu sou terapeuta ocupacional de formação e pesquisadora também no programa de mestrado da UNEB em Educação e Diversidade, né? E pesquiso na linha de Educação Especial pela Perspectiva Inclusiva. Então, fui acolhida aí pelo GEDS justamente por ser esse espaço aí de aproximação, né? De diversas áreas, diversas especialidades que contribuam aí para a educação especial na perspectiva inclusiva. Ou seja, a educação é para todos. E se é para todos, como é que tem acontecido, então, para a pessoa com deficiência? E eu tenho pesquisado na área de alunos com autismo. Eu estou muito honrada de fazer essa abertura dessa primeira ação, né? A primeira de tantas ações. Acompanhe aí o perfil do GEDS nas redes sociais, vocês vão ver outras ações acontecendo e a gente está divulgando por aqui. Mas eu me sinto muito honrada de fazer essa abertura, justamente por tudo que representa, né? A reinvenção, a gente está se reinventando e a necessidade da gente se ajudar e da gente se acolher e de ser uma rede colaborativa, né? Então tá a Nayane aí da graduação, que está na área na área do ensino e da educação propriamente dita, né? E eu do lado de cá na saúde e pensando juntas, e eu estou muito feliz com esse encontro e com todos os outros que estão por vir aí. Muito obrigada. Pronto. Então, começando com a nossa primeira questão norteadora, que foi sobre o brincar. Aí eu até falei, não, mas como é que a gente vai discutir sobre o brincar, né? Em qual perspectiva? Então, sabemos que o brincar ele envolve uma motivação intrínseca da criança na busca do prazer, através da ação, priorizando os meios, o processo, em detrimento do fim da atividade lúdica. Então, eu gostaria de te perguntar, na perspectiva da terapia ocupacional, qual o significado do brincar? Eu acho que tua conexão está cortando, então eu vou pedir para as pessoas que estão participando para dar esse feedback para a gente. Qualquer dificuldade que vocês estejam com o áudio ou com o vídeo, vocês vão pontuando aí. Bem, como terapeuta ocupacional, né, o objeto de ação da terapia ocupacional é a ocupação humana. Então, falar de brincar é entender que é a principal ocupação, atividade da criança. A gente precisa fazer esse recorte aqui, né? Então, da fase do desenvolvimento, a gente está falando especificamente para a criança, porque o brincar é a principal ocupação. Então, a criança, ela brinca o tempo inteiro. A criança, ela brinca com objetos, e se ela tiver sem objetos, ela também está brincando, por conta de tudo que acontece, de todas as estruturas que envolvem o brincar, né? O corpo, o desempenho motor, mas também as questões cognitivas, afetivas. Então, a criança, ela brinca.
E brincando é o principal meio de interação com as pessoas, com os objetos e, portanto, com o processo de aprendizado, né? Você falou aí que ela é um processo e que ela é meio e fim. E é exatamente isso que a terapia ocupacional compreende, né? A ocupação, ela é meio para intervenção, para acompanhamento, mas também é o nosso fim. A gente quer que o indivíduo, que o sujeito, o faça, né? Faça as suas atividades, as que eles têm vontade, as que eles têm necessidade de fazer, da forma mais engajada possível. E o brincar tem essa característica da criança, né? A criança brinca e ela tem uma motivação intrínseca para o brincar. Então, em qualquer circunstância, em qualquer situação, independente da situação, a criança brinca. E a gente acredita nisso fundamentalmente. Pronto. Então, ainda na perspectiva do brincar, né, a criança constrói um espaço de transição entre o ambiente interno e o ambiente externo. Sabemos que pessoas com TEA possuem algumas limitações, tanto nas áreas sociocomunicativas, dificuldades do domínio da linguagem, no uso da fala, na comportamental, com comportamentos restritos e repetitivos, quanto no uso da imaginação, que é tão importante durante o brincar simbólico, por exemplo, brincar de faz de conta. Então, ciente dessas limitações e tendo em vista a importância do brincar, como a terapia ocupacional pode auxiliar o desenvolvimento construtivo do brincar para crianças com TEA? Bem, pensar na criança com TEA, com todas essas limitações, partindo do pressuposto de que a criança, ela brinca, eu preciso, como terapeuta ocupacional, trabalhar com alguns paradigmas e repensar, portanto, o meu conceito de brincar como adulta que sou e, portanto, com também limitações, né? Eu fico parando para analisar assim, quando a gente observa uma criança brincando livremente, sem nenhuma interferência, e ela está ali brincando. E quando você imagina que um adulto vai entrar na brincadeira, a primeira coisa que o adulto faz é incluir regras. Então, se ele está brincando de carrinhos e está enfileirando o carrinho, a primeira coisa que o adulto faz é não. O carrinho azul tem que ir pela pista azul e entrar na garagem azul. Já cria não. Para brincadeira, né? Que não pode ser da criança, tem que ser o criado por ele. E eu acho isso muito engraçado, porque a primeira queixa dos pais, quando a gente pergunta, né, quando a gente vai fazer a avaliação, é como é que a criança brinca? Não, ele não brinca. Então, isso já traz para nós informações muito importantes, que é sobre o conceito do brincar. O que é brincar para essa família, né? Para esse adulto. Então, quando você me diz, quando você já caracteriza uma criança que tem determinadas limitações, eu preciso partir da compreensão de que tem adultos com também limitações por brincar e que esses dois sujeitos vão se encontrar. Alguém vai precisar ceder. E a gente sempre espera que seja a criança que ceda. Então, o primeiro pressuposto, como terapeuta ocupacional que utiliza do brincar como principal ferramenta de intervenção, eu preciso entender que ali há um sujeito, e portanto um sujeito de desejo e um sujeito de direito que está se manifestando, que está se organizando. E se sou eu que vou chegar, eu que preciso me adequar, me adaptar. Então, ao invés de chegar com as minhas regras e com os meus conceitos sobre o brincar e sobre aquela brincadeira, observar, contemplar como se faz, e a partir do como se faz e de quais as áreas que estão que está apresentando alguma dificuldade, como a gente vai desafiar essa criança. Então, como é que eu utilizo o brincar como instrumento para ajudar no desenvolvimento de uma criança com TEA, que está dentro desse espectro? A primeira coisa é compreender como ela compreende a brincadeira. O que impede de brincar? Né? O que impede ela de se relacionar com o brinquedo e com a outra pessoa que está ali brincando? Então, a partir dessas avaliações, dessas observações, é que a gente pensa um plano de intervenção. Mas desse princípio, a criança está brincando sim, e que eu preciso observar isso e a partir daí desafiando ela nesses campos que você falou aí, né? Na parte da linguagem, da comunicação, da interação. Sim. Juliana, ela fez um comentário que ela falou sobre a noção que as terapeutas partem de que empilhar carrinhos não dá função ao brinquedo. De que ela está colocando mais aqui que não é brincar mesmo, como... Desculpa, Ju, não deu para entender. Sim. Mas é exatamente isso.
essa compreensão limitada de que o dominó só serve para unir as partes que são iguais, então eu só posso colocar o que tem 5 pontinhos com o que tem 5 pontinhos. Então, essa é uma limitação nossa de adulto, porque nós vamos sendo podados, nós também fomos crianças e brincamos de todas as formas. Então, o carrinho pra gente, ele foi escova de cabelo, ele também foi um avião em algum momento, ele serviu para enrolar alguma coisa. A representação e o repertório que a gente construiu para que aquele brinquedo criasse outros significados, isso foi uma construção. E nós fomos podados por tantas outras experiências que nós tivemos, e aí a gente foi se tornando adulto, e outras experiências também foram incluindo, e que brincar hoje é xingamento, né? Quando a gente está muito sério, assim, que tem alguém falando com a gente, a primeira coisa que a gente fala é, não brinque comigo. Né? Você tá brincando, isso só pode ser brincadeira. E por que brincadeira não é séria, né? Por que a gente não leva a sério? Tem várias compreensões do brincar hoje que faz a gente direcionar e controlar o comportamento da criança. E isso me traz muita preocupação, né? A gente quer observar o comportamento, a gente acredita e julga que aquele comportamento ele é inadequado, ele não tem função, e se ele não tem função, ele não é aceitável. Isso está fundamentado em outro conceito, em outra forma de entender a criança, né? Eu preciso de fazer essa marcação da forma que eu entendo a criança. E, particularmente, eu entendo a criança como um sujeito de desejo. Ela está se manifestando, ela está se organizando. E eu preciso partir desse pressuposto para, a partir daí, eu entender como é que isso funciona dentro da família e como a gente vai contribuir. Pronto, então as pessoas podem mandar perguntas, né, se tiverem dúvidas para a gente vai intercalando com as nossas questões norteadoras. E agora indo para a comunicação, né, que é considerado um processo necessário para o desenvolvimento e aprendizagem de todas as pessoas em um determinado meio social. Tem uma autora que fala, Deliberato, 2017, que a habilidade comunicativa adquirida e compartilhada é que parte da interação, que permite às pessoas a troca de saberes, de sentimentos e interações. Então, na perspectiva da terapia ocupacional, quais habilidades comunicativas são significativas no brincar? O que a gente precisa? Quando a gente fala de comunicação, nós terapeutas ocupacionais, a gente está observando 2 fenômenos aí, né? Primeiro, como uma área de desempenho, que ela é fundamental para o estabelecimento para a evolução do desenvolvimento, né? Para a interação social. No caso específico do autismo, a gente já observa que antes, o diagnóstico do autismo ele era organizado a partir da tríade, né? A gente chamava de tríade do autismo. A gente falava que o diagnóstico ele era centrado em 3 grandes áreas de comprometimento. Então, era a comunicação, a interação social e os comportamentos repetitivos, as estereotipias e tudo mais, né? Que eles chamam de maneirismo. Hoje em dia, a gente fala em díade do autismo. Então, a gente compreende o que são, né, os interesses restritos e a questão das estereotipias. E a interação social e a comunicação, ela foi englobada em uma grande área. Então, assim que me vem uma queixa de comunicação, ele não se comunica, ele não fala. E aí, por isso, a necessidade de uma equipe multidisciplinar para desenvolver essa área do desenvolvimento da criança. Então, a primeira coisa que eu penso é que 60% da nossa comunicação ela é não verbal. A gente ainda tem essa queixa e essa centrada na fala, que é uma das formas de comunicação, mas a primeira coisa que eu preciso observar é como essa criança se manifesta. Quando ela quer água, quando ela está com fome, quando ela quer ir ao banheiro, quais os sinais que ela dá? A família compreende? Como é que a família diferencia que esse choro é um choro de fome e esse choro não, esse choro é um choro que a fralda está suja? Há, portanto, aí alguns códigos e algumas representações que são específicas para cada área dessa, né? E isso é uma forma de comunicação. Então, a primeira coisa que me chama a atenção sobre comunicação é como ela se faz compreendida. E isso só é possível porque há interação, há uma relação com o outro sujeito, né? A gente só pode se comunicar se tiver um outro. Então, como é que se dá essa relação?
Então, a primeira coisa que eu avalio é exatamente esse critério aí, essa relação. Como é que se dá, se a família consegue compreender, se a família se permite compreender, e a partir daí entender outras formas de comunicação que sejam mais efetivas, que sejam mais socialmente aceitas, e aí a comunicação alternativa é uma possibilidade. E aqui é um espaço, então, para a gente, é uma oportunidade para a gente desmistificar de que a comunicação alternativa não é uma forma de vetar a linguagem verbal, né? Mas é um caminho, é uma possibilidade. Então, é a partir daí, é a partir do que a criança faz, como ela faz, com quem ela faz. Não, a gente tem uma pergunta da Uhum. professora Graciela, e ela pergunta que sabemos que a brincadeira é uma forma de interação com o outro e experimento para a vida adulta. Como relacionar isso atualmente com as brincadeiras que, no geral, se limitam ao meio digital? E, ultimamente, mais do que nunca, a gente tem tido essa preocupação, né? Antes a gente tinha essa queixa e, no entanto, se tinha toda uma discussão de que cria-se rotina, limita-se o tempo de exposição da criança, né, às telas. E agora, mais do que nunca, a gente tem utilizado, porque a escola tem sido... ela tem acontecido graças a esse recurso, as terapias têm sido mantidas graças a esse recurso. Então, é um desafio enorme, é um desafio muito grande, mas eu vou começar a falar, para responder essa pergunta, eu vou falar da minha realidade de consultório. E de quando vem essa queixa, né? Olha, eu tenho uma criança que ela só funciona com o celular, ela só come se tiver o celular na mão, ela só brinca, ela não brinca, ela só brinca de assistir, ela repete as falas daquele determinado desenho, e aí ela tem um interesse restrito diante daquilo. É preciso pensar que desse interesse, como a gente pode partir dele para o plano real, como é que eu posso desafiar essa criança, entendendo que, nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, a gente tem duas demandas que são bem específicas. Então, a gente tem uma demanda que é regular essa criança quando ela está exclusivamente no ambiente domiciliar, porque a orientação é mantenha-se em casa. Sim. E aí, a rotina da criança é em casa. Então, tem toda essa questão de que, mas ele só se acalma com o celular. E você, como pai, se angustia com o quê, né? O que eu posso fazer com essa angústia? Como é que eu posso organizar isso? E uma outra demanda é o que fazer para continuar a estimulação da criança para não barrar ou não interferir no desenvolvimento dela, né? Então, mantê-la em casa de uma forma mais saudável possível, mais regulada possível e continuar desafiando e estimulando ela nos programas que a gente tem, que é da coordenação motora, nas questões corporais, nas questões cognitivas. Observar tudo isso, perceber como essa brincadeira se dá, como ela se relaciona e fazer essa ligação com o plano real, com o mundo real. Eu acho que esse é um desafio. E eu acho que fica muito mais evidente quando esse desafio, quando a parte da queixa dos pais, porque aparenta na fala, né? O que tá entre linhas ali, o que não é dito, é que tem essa angústia de que eu não tenho controle, eu não sei como fazer, eu não sei como retirar e não sei como apresentar alguma outra coisa que o desafie e que o motive tanto quanto o eletrônico. Fica muito evidente para mim, como terapeuta, que acompanha a família e tudo mais, essa queixa dos pais, muito mais por essa incapacidade. Olha, eu não sei como fazer. Eu não sei do que o meu filho gosta. Eu não sei como fazer essa transição do eletrônico para o real. Eu não sei concorrer com o eletrônico. Então, tem uma angústia aí que é bem anterior à brincadeira em si, à relação em si, que precisa ser avaliada, muito bem acompanhada. Se a professora quiser participar e pontuar mais especificamente do que se trata, a gente está aqui aberto para esse diálogo, para essa conversa. Ela comentou agora que é um desafio para todos os pais e educadores, né? Essa nova realidade aqui que a gente está enfrentando. Sim. Sim, desafio porque é potente, né? É um desafio porque é um recurso extremamente potente e, ao mesmo tempo, ele é um recurso extremamente
limitador se a gente não souber o equilíbrio, né? Então tem essas questões aí que deixa a gente mais angustiada e que precisa dessa reflexão. Lucas está fazendo um comentário. Acho que tem alguma outra questão? Sobre o empilhar. Lucas Bono está fazendo um comentário sobre o empilhar. Que ele considera o empilhar como uma brincadeira não funcional, mas que é a partir daí que construímos a funcionalidade, complementando e ampliando possibilidades. E é importante que a gente diga aqui, né? Acho que a professora Juliana já fez essa colocação lá atrás, de que há uma marcação aqui teórica, né? Do lugar, de como eu compreendo o comportamento da criança, né? De como eu digo o que é funcional, o que é adequado, o que é inadequado. Então, tem uma marcação teórica de abordagens e tudo mais. Então, quando eu compreendo que ali tem um sujeito que está se manifestando, um sujeito de desejo, um sujeito de direito, como é que é essa questão do empilhar o quê, ou empilhar por quê, ou se ele permite a intervenção, a interferência do adulto, se eu consigo me relacionar a partir daquele empilhar, e se eu desfizer essa pilha, como é que é essa frustração? Ele aceita, não aceita? Como é que se dá essa relação a partir disso? Então, Lucas consegue fazer essa marcação que fica mais clara para a gente aí, mas que é mais teórica, que é do campo teórico, e que a gente vai respeitar o público que a gente está falando aqui, que a gente está falando para pais e para outros profissionais de outras áreas, e que talvez não fique tão claro da forma que eu estou falando. Vão me sinalizando aí. A professora Graciela também, ela aponta a questão da relação que os adultos têm com a própria tecnologia. Acho que voltado para as limitações que a gente tem em lidar com tudo que é aparelho tecnológico. Na verdade, quando a gente diz que a criança só faz com eletrônico, quando a gente observa a rotina da casa e a rotina daquela família, a gente observa que nós adultos também funcionamos somente pelo eletrônico. Então, é muito comum a gente observar famílias que estão o tempo todo, a mãe que está no celular e às vezes ela passa o dia inteiro fora trabalhando, o pai passa o dia inteiro fora trabalhando, e quando essa família se reúne à noite, que a criança pede um momento oportuno para a família se reunir, ter atenção e tudo mais, a primeira coisa que a gente faz agora, não, meu filho, espera só um pouquinho, e aí às vezes você está aqui tão antenada no que está acontecendo, que a criança te pede uma confirmação e você, tá ótimo, lindo, Então a gente começa a observar que, na verdade, o que o pai fala é como se fosse uma autoafirmação, né? Mas ele só funciona, ele não sabe lidar com outro brinquedo. E quando você tem em casa, você está cercado de eletrônicos também, né? Como é que eu vou apresentar uma outra forma de se relacionar com os objetos e com as pessoas? A gente tem que entender que às vezes a criança é espelho, né? Ela começa a representar aquilo que ela observa. Então a gente nem sempre faz o que nos dizem para fazer. A gente imita aquilo que a gente vê, né? Então a gente tem que começar a observar isso também. Tem uma outra questão, né? Sim. Eu estou lendo aqui uma participação da professora Criseide. Ela está colocando aqui, né? Com a pandemia, nossas crianças entram em uma outra rotina. É isso mesmo? Aí você está conseguindo ver aí? Não atualizou para mim. Ela coloca aqui que nós estamos em casa, muitas vezes eles encaram o espaço com maior liberdade, vendo um brincar como um único desejo, né? O desafio de ressignificar o brincar. Eu acho que a gente está num momento muito, muito, muito oportuno para isso, né? A gente tem percebido pais que estão se queixando de se sentir muito mais cansados do que a rotina anterior à pandemia, porque em casa os afazeres da casa consomem muito mais, e aí a gente tem a rotina da casa propriamente dita, né? Limpar, passar, cozinhar, organizar a rotina dos filhos, a escola e tudo mais. Mas, gente, a gente precisa entender que o brincar só funciona para a criança como esse processo todo de aprendizagem e de ressignificar o mundo, de entender, de compreender o mundo, porque ele tem dois elementos que são fundamentais, que é o elemento da afetividade e da possibilidade de vínculo. A gente está falando, vínculo é um dos elementos que a gente fala é um tema desse encontro, mas a gente precisa pensar que ele está intimamente ligado com a afetividade. E aí eu acho tão injusto quando a gente quer se desocupar, ou que a gente precisa fazer alguma coisa em casa, nós adultos, nós pais,
e a primeira coisa que a gente fala para a criança, vai brincar. E a gente dá esse comando como se fosse um processo desapartado de nós. Né? Às vezes a criança está do nosso lado e o que ele quer é a nossa companhia, que seja com a gente. E a primeira coisa que a gente fez, vai brincar, pega seus brinquedos, vai lá brincar. Como se aquilo fosse uma dificuldade, como se não fosse permitido para o adulto passar por essa experiência, né? Entrar nesse jogo com ele. Então, a gente tem passado por esse momento e é um momento de reflexão de fato. Nana, a Fabiana fez um questionamento se tem alguma ferramenta de brincadeiras que podemos orientar os pais para uma rotina em casa. Tá. Eu fico muito preocupada com essa necessidade da prescrição. Como é que eu faço para organizar a minha rotina? Eu gosto muito de observar a família, porque já tem ali, gente, envolvida, já se tem uma rotina. A gente já tem mais ou menos um horário de acordar, o horário de se alimentar, nem que seja com as atividades mais básicas. A gente previamente ali, a gente minimamente se organiza. Pensar que o brincar livre para aquela criança é fundamental, é importante, é necessário. E as brincadeiras dirigidas com essas duas demandas, dirigidas na intenção de estimular a criança que já tem um programa de intervenção propriamente dito, como as crianças com TEA que fazem acompanhamento multiprofissional. Então, elas recebem indicações do fono, do psicólogo, do fisioterapeuta, da terapeuta ocupacional. Então, ela já tem um programa específico de estimulação. E aí, ela tem atividades que são dirigidas. E tem essa outra que é com a possibilidade de fortalecer esse vínculo familiar. Baseados no prazer. Então, precisa ter afetividade e precisa ter prazer. Então, muitas vezes, quem vai te dizer que tipo de brincadeira que vai acontecer é a criança. É ela que vai dizer, olha, eu quero brincar de faz de conta, eu quero pegar o lençol e fazer uma barraca no meio da sala. E a gente, o tempo todo, nós adultos, cheios de regras que somos, a primeira coisa que a gente faz é podar. Não, não pode. Eu arrumei a casa agora há pouco, vai bagunçar tudo de novo. E agora? Quem limita, quem poda as possibilidades somos nós. Então, dentro do que é possível, dentro do que você está disposto a fazer com seu filho, o que é possível fazer? Então, é uma criança que gosta de atividades motoras, ela quer pular, ela quer subir no sofá e pular no colchão no chão, ela quer fazer um circuito motor, ela quer botar as cadeiras e fingir que a sala está cheia de larva de um vulcão e que elas não podem pisar no chão, que elas só podem pisar se for nas cadeiras, e você está estimulando aquela criança no ponto de vista motor. Então, tem uma questão anterior, que é observar como é que se dá a sua relação com seus filhos em casa, com suas crianças em casa, né? Então, às vezes a gente faz essa indicação, pai, seu filho precisa de estímulos motores. Ele precisa de estímulos que partam do corpo dele. Como é que ele sente o corpo dele no espaço? Então, a gente vai usar o que tem. Tem um colchão na sala, tem almofadas, e nós vamos fazer ali um forte, um castelo, enfim. E aí o pai fala, poxa, mas tá tudo tão arrumadinho, né? Mas tá tudo tão... Eu passei o dia todo para limpar esse negócio, aí vem você e me faz bagunçar. Então, a gente precisa fazer, de família para família, de relação para relação, mas o tempo todo, em todas as nossas atividades, nós temos possibilidades de brincar. A alimentação é extremamente rica para isso. Então, pedir para a criança te ajude a fazer um alimento, a preparar o alimento, a ajudar com a lavar a louça para ela, gente. Aquilo é divertidíssimo. Espuma, água, aquilo vira 1000 possibilidades. A criança vê possibilidades. E quando ela não vê possibilidades, quando ela tem alguma limitação nesse campo do simbólico, o fazer dia a dia do nosso dia a dia é apresentar para essa criança a possibilidade. Olha, o sabão que a gente está lavando a mão tantas vezes ao dia hoje, ele pode ser tantas outras coisas também. Pode ser bolha de sabão, e a gente pode lavar os brinquedos, e pode colocar outros elementos ali, ele pode virar espuma. Então, essas possibilidades a gente precisa apresentar para a criança quando ela tem limitação nesse campo, né? Quando não, se permita, pergunte para a criança o que é que ela quer brincar, o que é que ela gosta de fazer, e se permita. Tem mãe aqui que aparece pintada, cadê Criseide? Cris aparece volta e meia aí.
com ela surpreende a gente nas redes sociais aí, apresentando histórias, Sim, contação de histórias para o filho. Tem uma questão aqui que ela falou que Coutinho Suzete falou que o meu só toma café se estiver com o celular. Tentei tirar, mas consegui. Ficou uma semana, mas não consegui. Fiquei uma semana sem tomar café, tive que deixar pela saúde, mas estou buscando meios para retirar esse hábito. Aí Crisede também já faz outro questionamento sobre descobertas e estímulos e estimular a criatividade. A subjetividade tão difícil para o autista exercitada, não acha? A Júlia vai falar sobre o brincar, que reflete a noção do brincar não é sério, que foi o que tu já discutiu. Do xingamento. Ô, Nay, eu queria aproveitar para falar com Suzete sobre essa questão. A gente falou um pouquinho anteriormente aí sobre o eletrônico, né? De que Sim. Quando a criança é altamente dependente disso, mas eu queria falar de algo que está anterior, dessa necessidade nossa de dizer o que é adequado. Não é permitido o uso do celular à mesa. Se a gente for parar para pensar, nas nossas experiências, talvez muito de nós ainda teve aquela experiência de que, olha, ao sentar à mesa é proibido falar, não é hora de conversar. Quando se está assistindo jornal, criança não fala, porque quem fala é adulto. A gente tem algumas experiências, gente, e algumas regras de convívio social, claro que varia culturalmente, né, de família para família, mas que quando a gente repensa o que é mais adequado ou mais potencialmente desafiador para aquela criança. Então, de repente, o horário da refeição é um horário de brincar, sim. É um horário de permitir, sim. Se sua intenção é unir esses desafios, né? Unir um momento de vínculo com a família, mas também de desafiar essa criança em alguma limitação que ela tenha, né? Tá ali o celular, mas do que ela gosta de assistir, o que ela está fazendo? Será que o alimento pode entrar nessa jogada e a gente fazer agora um teatro e a gente usar isso como um repertório para nós do que a gente está disposto a fazer, né? Então fica muito mais fácil, às vezes quando nos falta recurso, nós pais usamos o que a gente tem, que é a autoridade. Proibir celular da mesa. Mas quando está dentro de um contexto desse, quando tem uma criança que tem uma especificidade, né? É uma criança que está dentro do espectro do autismo, que sem o celular ela não come, ela tentou tirar e ficou 10 dias sem essa criança se alimentar, então representa muito mais dano. Então, dentro de uma lógica de redução de danos, o que eu posso fazer? Né? Então, vamos tentar encontrar algum tipo de prazer nisso. Que prazer que ele tem de comer observando aquela tela? O que está acontecendo ali? Aquilo ali pode virar um elemento para a gente criar uma situação e virar prazeroso, e virar lúdico, e eu entrar em contato com isso? Então, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Teve uma mãe anteriormente que falou sobre repertórios do brincar, né? O que eu posso fazer para organizar a rotina? Voltando mais uma vez para a nossa realidade, quando a gente tem uma criança com autismo que tem interesses muito restritos, vamos pensar em crianças que só empilhem carros. Ela usa todos os carrinhos para colocar em fila e que aquilo não é funcional, né? Ela não faz uso funcional do brinquedo, porque carrinho é para fazer vrum e curva e estrada, enfim. A primeira coisa que eu posso orientar para vocês, né, sejam pais ou quem está nos ouvindo aqui, se aproxime dessa criança, se permita, imite essa criança. É para empilhar? Vamos empilhar? Vai fazer isso uma vez, vai fazer 2 vezes, vai fazer uma semana. Mas a primeira mensagem que você quer passar para essa criança é: olha, eu estou aqui para brincar com você. Eu estou aqui para me divertir com você. Eu não vim aqui destruir sua brincadeira, que a maioria das vezes é isso que a gente faz. Não, os carros não são empilhados, as pistas são paralelas, e a gente começa a colocar tanta regra que a criança entra em crise, ela se nega, né? A presença do adulto acaba representando para ela uma violência que ela prefere não ter. Então, se aproxime, imite, comece a partir do que ela faz e vá vendo como é que ela reage. Sobre alimentação, o Gil fala que é importante, né, brincar nos horários das refeições, inclusive por causa das restrições que muitos têm e que muita gente tem esse prazer em comer com celulares. Olha as 1000 fotos de comida no Instagram. Estamos brincando com a comida?
né? E mais acima, Juliana Mota, que é do GEDS também, diz que é importante ressaltar a Que é importância psicóloga, né? que é psicóloga, e vai estar na live com a gente, mas nas próximas lives. Fala que é importante ressaltar a importância da afetividade e do prazer para a nossa qualidade de vida, principalmente nesse período de pandemia em que as pessoas estão mais tempo juntas. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno. A gente está no momento exatamente de observar e nessa angústia que nós temos de que somos os adultos, somos nós que temos que apresentar a regra, a gente acaba perdendo grandes oportunidades de se vincular e de fortalecer essa relação com os nossos filhos, né? E a gente fica nessa angústia de que o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Mas por que é você que tem que fazer? Por que a criança não pode fazer e você que não pode entrar na dela, né, e permitir brincar com o que ela quer que brinque? Então, esse é um desafio que a gente é chamado o tempo todo, e é um momento muito oportuno da gente refletir sobre isso. Sim, a professora Luzineide, também da UNEB, do curso de inglês, ela pergunta se as escolhas delas, né, das crianças, potencializam sua existência. Será que nós adultos temos dado essa atenção de escuta? O que a professora fala é exatamente o que a gente começou falando, né, que existem abordagens diversas para compreender a criança e para compreender o brincar e a manifestação da criança, né, a partir desse brincar. Existem formas diversas de olhar para isso. Então, existem outras abordagens que vão fazer exatamente isso, o que é adequado, inadequado, o que é funcional, o que é não funcional. Se a gente parar para pensar, gente, se a gente refletir que os estudos relacionados à infância, eles são muito recentes. O que a gente tinha anteriormente era que a criança era um ser inacabado. Então, a gente nascia, se desenvolvia, o ápice do desenvolvimento era considerado a curva, o pico da curva, tão falado, era na fase adulta. E aí a gente entrava no envelhecimento, que era a chegada do fim. Então, se a gente pensar na linha de desenvolvimento, o que era considerado pelos estudos há muito pouco tempo era exatamente isso. A gente é um ser inacabado que se desenvolve, chega na fase adulta e depois envelhece e morre. Então, há muito pouco tempo, a gente tem percebido e tem dividido em linhas de desenvolvimento e tem entendido que a criança ela é sujeito. Ela tem peculiaridades, especificidades que são da infância que a gente precisa dar conta e que a gente precisa analisar. E por muito tempo a criança foi podada nesse sentido, né? O brincar era algo que não era permitido. O brincar era algo que era xingamento, como a gente falou. A gente ainda usa nos dias de hoje. Você está brincando comigo? Deixa de brincadeira. Então, entender que o brincar é esse momento da criança de experimentar o mundo, de se relacionar com o mundo, e de que eu, que nem outra fase do desenvolvimento, já adulta, preciso muitas vezes me aproximar disso, e para isso eu preciso romper com alguns paradigmas e repensar a forma de ver a criança, o brincar e o mundo, né? A criança no mundo. Sim. A professora Ana Lúcia agora entrou aqui com a gente, né? Ana do Peba, abraços. Nossa líder do Gipeba. Nana, então a gente volta para a nossa quarta questão norteadora e fala sobre comunicação ainda, que é como a terapia ocupacional avalia a comunicação através do brincar. Partindo desse pressuposto de que 60% da nossa comunicação ela é não verbal, ou seja, a gente se comunica de várias outras formas, a gente é capaz de dizer verbalmente uma coisa e os nossos trejeitos nos dizer outra. Então a gente diz, mas entre linhas a gente também tem aquilo que é o não dito. E que nos diz muito e que a gente precisa observar. Então, no processo da terapia ocupacional, a comunicação ela se dá através de todos esses elementos, através da relação com o outro. Como eu me faço compreendida a partir dessa relação com o outro, né? E isso é uma forma de dizer dos meus desejos, de manifestar as vontades e de me organizar.
sobre essa comunicação, é muito importante dizer no processo de avaliação de uma criança com TEA, uma criança não verbal, vamos dizer assim. É muito comum a gente, todas as fichas, todos os instrumentos de avaliação, elas são voltados e aplicados para a família ou para os professores, para os adultos. É muito comum a gente negar a comunicação da criança porque ela é não verbal. Isso é algo que me angustia muito. E no processo de terapia ocupacional, nós somos convidados o tempo todo, aliás, de todas as outras especialidades, de todos os outros profissionais, nós somos o tempo todo chamados a fazer esse confronto. Quando a gente faz uma aplicação de algum instrumento de avaliação, que é o pai que responde, e a gente pergunta para o pai, me diz como ele brinca, do que ele gosta de brincar. E a primeira resposta que me vem é, ele não brinca. Não gosta de brinquedo, compro vários brinquedos, ele não usa nenhum. Ele só gosta de tal coisa. Ele gosta da roda do pneu do carrinho que eu comprei. E aí, a gente é o tempo todo convocado a confrontar essa informação que é dita pelos pais com a observação direta da criança. Então, quando a gente observa a criança e a forma como ela se manifesta, a gente observa que ali é um ser que se comunica e que se coloca no mundo. Então, a gente observa aí que do plano de intervenção tem algo muito anterior, que é como esse pai enxerga essa criança, como esses pais observam essa criança, né? Há ruídos na comunicação, porque a comunicação ela só é possível se tiver dois sujeitos, né? É a interação e a relação com o outro. Então, a gente observa dessas duas formas, né? Como a criança em si se comunica e como os demais atores ali daquele processo se interagem com essa criança. Então, é importante a gente fazer esse confronto aí. Sim, nós temos mais perguntas da professora Juliana, que ela pergunta, seria nosso papel como pais de famílias em isolamento, distanciamento, mediar o brincar? Como fazer isso? As brincadeiras tradicionais são boas saídas? Como pensar o brincar para jovens e adultos com TEA? Tá, então vamos por partes aí. Vamos pensar, sim, nós somos seres que mediadores desse processo da criança, né? Se a gente entende que o brincar é a forma que ela tem de estar no mundo, é a forma como ela tem de experimentar o mundo, e aí, como terapeuta ocupacional, que utiliza da abordagem da integração sensorial para intervir, eu entendo que o corpo no mundo, o corpo é o principal meio de experimentar. E, portanto, de aprender. Então, nós somos, sim, mediadores e precisamos pensar, raciocinar possibilidades. Claro que respeitando toda essa questão que a gente falou aqui, que é do sujeito, das preferências do sujeito, né, da criança, de que forma ela se coloca, de que forma do que ela gosta, quais são todas essas preferências, claro. Mas das possibilidades do brincar, eu gosto muito de desafiar a partir do corpo. Então, atividades que sejam motoras. Então, atividade de roda, e a gente tem um repertório regional que é incrível, que é maravilhoso. Mas, claro, que eu preciso entender se essa criança se incomoda. Eu não vou começar, eu não vou fazer o que a criança não quer fazer. Ah, vamos brincar. Vocês já viram uma brincadeira que é de girar? A gente dá as mãos e a gente fica girando. Quando criança, a gente tem muitas brincadeiras que são nesse sentido, né? De pegar a criança e jogar para cima, ou de fazer ela passar por baixo das pernas, ou de fazer ela saltar por cima da gente. Tem umas brincadeiras que são bem desafiadoras nesse sentido, né? Pular, girar. Se aquilo causa incômodo para a criança, eu preciso respeitar. Então, eu preciso partir desse princípio. A gente vai a partir do que a criança gosta e desafiando ela a partir daí. Com relação a jovens e adultos, adolescentes e adultos, eu já penso no campo da funcionalidade. Porque nós também temos brincadeiras, né? Mas o que nos causa prazer, bem-estar e diversão. Se a gente for perguntar para nós aqui que estamos assistindo, tem algumas pessoas que vão dizer, olha, eu adoro cozinhar. Eu adoro assistir filme ou fazer peças teatrais. Então, eu penso em algo que seja funcional nesse sentido. Então, quando eu estou falando aqui de adultos e de jovens e de adolescentes, eu penso já em algo que é funcional e nas atividades que compõem a nossa vida, atividades da vida diária, né? Então, preparar o alimento, ajudar em peça teatral. Eu penso mais por essa linha.
Mas eu preciso deixar claro aqui, é um momento muito oportuno de dizer que muitas vezes a gente enche a agenda da criança, a rotina da criança de outras atividades do tipo, ela joga bola, ela faz balé, ela faz natação, e a gente considera isso como brincar. Não, não é brincar. É uma atividade cheia de regras, e regras que não foi ela que pensou, regras que são do outro e que ela precisa acatar. Então a gente tem que pensar nisso também, né? É muito comum quando a gente fica jovem e adulto, a gente vai procurar atividades que representem lazer, mas que preencha a nossa rotina. E aí a gente começa a pensar em atividades como academia, como balé, como dança, mas a gente precisa dizer que isso não é compreendido como brincar, porque o brincar ele tem uma liberdade que está intrínseca aí. Se existe motivação intrínseca, existe liberdade também. Então a gente precisa pensar nessas questões. Nana, então, Você só respondi? Com relação ao fortalecimento de vínculo, o fortalecimento de vínculo estaria relacionado à compreensão do brincar? Eu acho que está antes. Eu acho que fortalecimento de vínculo, o vínculo, ele está relacionado a se permitir, a estar com o outro, a viver com o outro um momento de prazer e de afeto. Então, está muito mais relacionado a se permitir, né, a empatia. A gente exige que o outro se desloque e que se coloque no nosso patamar de regras, né? Mas a gente precisa pensar nesse outro lado. O que ele pensa? É muito um jogo de empatia. Então, eu acho que o vínculo ele está passando por essa... A gente precisa pensar nesses elementos aí. O afeto, o prazer e a empatia. Sim. Como é que está o nosso tempo? Faltam 9 minutos. Ai! Ju fala aqui sobre os games, né? Os jogos, como uma forma que podemos pensar sobre. Eu acho muito interessante pensar nisso, porque hoje existem games que eles só funcionam, eles só têm reação se o corpo comandar, né? Existem uns que tem um leitor, e tem vários por aí, gente. A gente usa os sensores e a gente imita. Então dá para pensar nos personagens de preferência da criança, dá para pensar nos jogos que ela gosta de fazer. Mas o eletrônico só vai responder se a criança der o comando. Esse é muito interessante. Tem crianças que funcionam e que são desafiadas e que a gente consegue unir esses dois elementos. O prazer e a fortalecimento de vínculo com a família, com os elementos de desafiar ele nas metas que a gente pensou para a intervenção, né, para o tratamento. Dá para unir essas duas coisas. Sim. Nana, como o nosso tempo já tá terminando, vamos para a nossa última questão, que é quais dicas de brincadeiras, atividades tu poderia sugerir para serem desenvolvidas com pessoas com TEA e famílias que estão em casa nesse período de distanciamento social? Se eu pudesse pensar em um check-out, né, do que fazer com essas crianças, a primeira delas era observe, contemple. A criança está brincando livremente. Observe como ela se relaciona com o brinquedo, com brincar, como ela se movimenta, do que ela gosta, quais são as preferências da criança. E se permita. Se permita imitar a criança. Então, se eu pudesse dar esse checklist, seria contemple, observe, mapeie as potencialidades do seu filho, o que ele gosta. São jogos mais motores, ele gosta de brincadeira de se jogar, pular, saltar. Não, ele é mais quietinho, ele gosta de brincar de jogos de tabuleiro, ele gosta de fazer atividades que sejam mais contidas ali. Do que ele gosta de fazer? Imite. Comece pela imitação. Ao invés de você propor, faça o que ele está fazendo. E aí sim, a partir dessa interação, dessa primeira olhadinha muito sutil, dessa primeira resposta que você consegue, é que você vai desafiando a criança a ter outras habilidades que você entende como dificuldade. Eu acho que seria basicamente essas. Eu fico aqui com o olho em tudo. Acompanhar os comentários. Eu tô nessa angústia. São perguntas, não são? Como é que eu faço? Não, queremos mais lives sobre brincar. Live fantástica, estão de parabéns. Então, eles estão pedindo, os participantes, né, estão pedindo mais lives sobre brincar. A gente pode pensar nisso?
para as Sim, sim, a próximas gente precisa dizer semanas. que essa é a primeira ação, né, de tantas outras que vão ter. Sim, Eu preciso que todo mundo que está aqui fique acompanhando aí as redes sociais do GEPS, porque outros momentos virão com outros profissionais que falam também da importância do brincar por outras perspectivas, mas a gente precisa ficar aqui ligadinho e tem muita coisa que vem por aí, por que não, né? E a gente precisa falar muito disso, gente. A gente precisa pensar que brincar é livre, que brincar precisa ter esse momento de prazer, que brincar fortalece vínculos, sim. A gente precisa dizer disso. sim. Então, Nana, a gente fala sobre, para encerrar, a gente fala do nosso cronograma da próxima semana, né? Que a Sim, gente sim. tem live na quarta-feira, às 5h30 da tarde, com os convidados são a mestra Ingrid, que é fisioterapeuta, com o professor Dr. Jorge, que é professor da UNEB, e com o tema TEA e distanciamento social, atividades físicas para crianças, jovens e famílias. Então, essa live será um convite para o nosso encontro online, que acontecerá na quinta-feira, às 5h30 da tarde. Será divulgada nos próximos dias aqui no Instagram do GEDS, também como convidado o professor Jorge, debatedoras, você, né, Nana? E Isso. Ingrid, que é físio, também membro do grupo do GEDS. E vamos falar sobre distúrbio do desenvolvimento da coordenação motora em pessoas com deficiência e TEA. Então, já temos Um uma encontro agenda marcado. ótima, né, para a próxima semana. Um encontro marcado para a próxima semana. Vamos lá. Quarta-feira, dia 13, a gente se vê novamente. Gente, queria agradecer a todo mundo. Eu estou vendo aqui alguns pais, parceiros também, profissionais também de outros espaços de cuidado em saúde. Eu estou muito feliz, muito, muito obrigada pela acolhida. E a gente espera esse feedback também para a gente conseguir refazer outros momentos e que seja com temas que façam sentido para vocês, né? Que sejam contextualizados aí. Muito obrigada. Sim, então, Obrigada, parceira Nai. então, em nome do grupo de pesquisa, eu que agradeço a sua participação. Vamos reforçar o Fica em Casa, né, Nana? Com Menina, foi distanciamento uma social nesse oportunidade momento ótima. tão Entre lavou os importante. cabelos e passou batom. Oi? Foi uma oportunidade ótima para lavar os cabelos e passar batom. Né? Cadê Ju? Ultimamente a gente não tem feito isso, então. Olha uma oportunidade aí. Vai ter encontro também em outros espaços, né? O Hangout e outros espaços que a gente consegue fazer essa interação. Muito mais interativo. Isso. Então, dia 14 mesmo a gente vai ter uma. Semana. Pois é. Aí, Nana, a gente também reforça, né? O ficar em casa, o fique em casa, que Sempre. é tão importante nesse momento. Sempre. O lavar as mãos, o uso das máscaras, esse é um momento importante, porque a gente imagina, se eu estou em casa eu não preciso usar, mas a gente precisa imaginar que tem crianças com alta sensibilidade. E quando ela precisar sair e fazer uso desse negócio, vai dar um trabalho para ela. Então vamos usar esse momento e vamos fazer uso, que seja brincando, vamos brincar, né? E usar essas máscaras como elemento e já facilitar aí o processo da criança. Quando ela precisar sair, ela vai conseguir associar com muito mais tranquilidade. Nana, então um abraço. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. Esperamos vocês nas próximas lives, no nosso encontro formativo. Acompanhe o nosso Instagram, porque será divulgado por aqui todas as informações. Então, quem tiver também dúvidas, pode mandar mensagem para a gente que a gente responde. Né? E lembrando que vai ficar disponível aí nos perfis tanto do GS quanto no meu por 24 horas. Então dá para indicar aí para as pessoas que não puderam acompanhar agora. Sim. Abraços, Nana. Tchau, tchau. Tchau, gente.